As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana. Entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia em sua edição de número 101, voltando depois de um longo e tenebroso inverno. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho das notificações, deixe o seu joinha, o seu like, divulgue o nosso conteúdo a quem você puder, para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E esse nosso vídeo nós começamos de uma maneira um pouco diferente, com a primeira estrofe de Os Lusíadas, obra clássica de 1572. E isso, obviamente, tem uma razão. A razão é que no ano de 2024 comemoram-se 500 anos do nascimento do seu autor, o grande poeta da língua portuguesa, o poeta que trouxe, que presenteou, que brindou Portugal com a sua epopeia, o grande Luís Vaz de Camões. Embora, na verdade, não se saiba se realmente ele nasceu em 1524 ou em 1525, assim como também não se sabe a data, o dia e o mês do seu nascimento. Não se sabe também a cidade onde ele nasceu. Quer dizer, tem-se dúvida com relação ao ano, se foi 1524 ou 1525, não se sabem o dia nem o mês e também não se sabe a cidade. Existem várias cidades em Portugal que reivindicam o título de terra natal de Camões. Mas o mais provável mesmo é que ele tenha nascido em Lisboa. Ele pertencia a um tipo de aristocracia, um tipo de aristocracia que já estava, digamos assim, falida, um tipo de aristocracia empobrecida que via no sucesso nas armas, na carreira nas armas, a sua maneira de progresso, a sua maneira de firmeza, a sua maneira de obtenção de dinheiro. Eles sobreviviam, os homens de famílias como a de Camões, da classe da família de Camões, sobreviviam em sua maioria da carreira nas armas. Tanto que Camões esteve em guerras, lutou em guerras, esteve nos domínios portugueses, nas então colônias portuguesas. Nós falaremos mais sobre isso, inclusive. Não se sabe sobre a data exata do seu nascimento, mas sabe-se com relativa exatidão a data do seu falecimento. Do seu nascimento não se sabe, mas do seu falecimento sabe-se com relativa exatidão que ocorreu no dia 10 de junho de 1580 em Lisboa, graças a um documento de transmissão de uma pensão que ele recebia, de transferência de uma pensão que ele recebia para a sua mãe, que permaneceu sobrevivente após a sua morte. Por falar em mãe, Camões era filho de Simão Vaz de Camões, ele era o seu pai, e a mãe era Ana de Sá de Macedo. Então esses eram os pais de Camões. Simão Vaz de Camões, daí o seu nome, Luís Vaz de Camões, seu sobrenome, Então seu pai Simão Vaz de Camões, sua mãe Ana
de Sá de Macedo. Camões, na sua juventude, como era o hábito da família, como era a tradição da sua família, como nós já dissemos, ele vai tentar a carreira nas armas. E ele vai fazer isso deixando Portugal para lutar no norte da África, para atuar, né, em guerras no norte da África. É no norte da África, provavelmente, pelos seus trabalhos no norte da África, provavelmente, que ele obtém a afeição do rei Dom Sebastião. Ele deixa Portugal, não se sabe se em 1547, se em 1548 ou em 1549. Ele deixa Portugal, vai para o norte da África e lá, né, nas suas batalhas, ele é atingido por um tipo de projétil chamado pelouro. Esse pelouro, ele atinge um dos seus olhos e faz com que ele perca esse olho. Ele perde o olho e, por conseguinte, a visão. Então, Camões enxergava apenas de um dos olhos na maioria do tempo em que desenvolveu sua carreira literária. Então, ele permanece esse tempo no norte da África, parte ou em 47, ou em 48, ou em 49, lembrando que nós estamos falando do século XVI, época dos anos 1500, ou seja, ou em 1547, ou em 1548, ou em 1549, ele parte para o norte da África e fica lá, após perder a visão após perder um dos olhos, né? Fica lá até 1553. Em 1553, ele volta, né, para Portugal. E, voltando para Portugal, o que acontece? Ele se envolve em uma briga. E por conta dessa briga, ele é detido. E depois de ser detido, ele vai obter, algum tempo depois, o perdão régio, né? E nessa mesma época, ele vai partir de volta, né, de Portugal, desta vez para a Índia. Ele fica 17 anos no Oriente, 17 anos fora de Portugal. Passa um tempo na Índia, passa um tempo na China, na região de Macau. Ele acaba naufragando, né? Ele acaba naufragando nesta época na costa entre o Camboja e o Vietnã. Nesse naufrágio, diz a lenda que ele teria perdido a sua amada, né? Uma chinesa, uma mulher chinesa, macauense, chamada Dinamene. Ele teria optado, ele teria tido a opção de ou ele salvava Dinamene, a sua amada, ou ele salvava os manuscritos de Os Lusíadas. Ele acabou optando, teria acabado optando, né, segundo a lenda, por salvar o poema, né, Os Lusíadas. Ele é encontrado nessa época por alguns amigos, cheio de dívidas, em Moçambique, pouco depois disso. Esses amigos pagam a dívida a ele, né, pagam a dívida dele e conseguem que ele retorne a Portugal. Nesta época, ele estava finalizando os Lusíadas e trabalhava em uma obra chamada O Parnaso de Luís de Camões. Esta obra de poemas líricos, O Parnaso de Luís de Camões, acaba sendo roubada. Então, roubaram os poemas de Camões, né? o manuscrito contendo esses poemas, né? Esses poemas do Parnaso, que comporiam o Parnaso de Luís de Camões. Camões publicou em vida muito pouca coisa. Muito poucas obras Camões publicou. Ele publicou 2 sonetos, uma ode, uma elegia, né, e os Lusíadas. Só isso que ele publica na sua vida, quando estava em vida, antes do seu falecimento.
A grande maioria da obra de Camões é uma obra póstuma. Ele escreveu ao longo de toda a sua vida, embora tenha publicado só isso, ele escreveu centenas de poemas, sendo eles odes, elegias, sonetos, canções, éclogas, epístolas, oitavas, sestinas, redondilhas, além de 3 peças teatrais, todas elas comédias, e Os Lusíadas. Então Camões publicou bastante coisa, aliás, escreveu bastante coisa durante a sua vida, mas publicou, conforme nós falamos aqui, apenas 4 textos em vida. Então temos aqui o retorno de Camões a Portugal em 1570. Então ele fica de 1553 até 1570 fora de Portugal. E aí, em 24 de setembro de 1561, ele recebe o alvará que o autoriza a publicar Os Lusíadas. Esse alvará é válido por 10 anos. Os Lusíadas acabam sendo publicados em 1572. Então, em 1572, a primeira edição de Os Lusíadas é finalmente publicada. Em 18 de julho de 1572, Camões passa a receber uma pensão anual de 15.000 réis. Esta pensão, esta tensa, que era o nome que eles usavam na época, esta tensa é concedida a ele pelo rei Dom Sebastião. Depois é passada à sua mãe sobrevivente, já sob o reinado de Filipe II, após a chamada União Ibérica, período de 60 anos, que vai entre 1580 e 1640, em que Dom Filipe II, em que Filipe II, na verdade, em que Filipe II passa a governar os 2 países, Portugal e Espanha, por ser ele o parente mais próximo que havia de Dom Sebastião que havia desaparecido em um combate no norte da África, mais precisamente na região do Marrocos. No Marrocos acontece isso, ele desaparece, Dom Sebastião. Dom Sebastião concede essa pensão a Camões, há uma discussão sobre isso. Há quem diga que é uma premiação, uma recompensa por ele ter publicado Os Lusíadas. Há quem diga, por sua vez, a seu turno, que é uma recompensa, uma compensação por ele ter, pelos seus esforços de guerra no norte da África. O mais sensato a se dizer é que foi pelos dois, pela publicação de Os Lusíadas e também pelos seus esforços de guerra na África, no norte da África e também na Índia. Ele acaba até perdendo o olho, como nós dissemos aqui. Em 1613, portanto, 33 anos após a morte de Camões, é que sai a sua primeira biografia, escrita por Pedro de Maris. E aí nós temos aqui uma pequena consideração a fazer sobre Camões, porque Camões tem para Portugal, ou para a língua portuguesa, a mesma importância que Shakespeare tem para a Inglaterra e a língua inglesa. Por quê? Ambos modernizam as suas línguas. Se você pega uma obra de Camões e acha que aquele português que ele escreveu é um português arcaico, você pode ter certeza de que o português anterior a Camões era mais arcaico ainda e era mais incompreensível. Então Camões vai modernizar a língua portuguesa, assim como Shakespeare moderniza a língua inglesa. Então nós temos, por exemplo, Shakespeare. Shakespeare escreveu 154 sonetos. 154 sonetos. Camões escreve 211.
né? Shakespeare escreveu ao longo da sua vida 4 poemas, 2 deles narrativos, além dos seus 154 sonetos e de 38 peças de teatro. Camões escreveu menos teatro, né? Ele escreveu 3 peças apenas, mas o seu foco era a poesia. Então, em se tratando de sonetos, Camões escreveu mais do que Shakespeare. Shakespeare 154, Camões 211 é o que se tem, né? O que se convencionou, o que os pesquisadores sobre a obra de Camões entenderam que é a quantidade, ou chegaram à conclusão de que é a quantidade de sonetos que ele escreveu. Pesquisando, estudando, buscando, aí tem-se aí um número mais ou menos consensual de que Camões teria escrito 211 sonetos. Camões é acusado, aliás, a língua portuguesa é acusada, Camões, Portugal, são acusados de arcaísmo, de serem ultrapassados por alguns críticos, né? Eles dizem que enquanto Portugal ainda cultivava a epopeia, a Espanha, que era um gênero antigo, a Espanha já trazia um gênero mais moderno, que é a picaresca. Nós vamos falar mais tarde sobre isso. Mas esses pesquisadores, esses críticos, eu acredito que eles estejam errados, porque como é que Portugal está ultrapassado ao cultivar a epopeia, trazendo os Lusíadas em 1572, e não se diz isso da Inglaterra, país em que John Milton publicou O Paraíso Perdido. O Paraíso Perdido é uma epopeia, mas é uma epopeia escrita bastante tempo depois, publicada em 1667. E por último, né, nessa nossa parte, nesse nosso resumo acerca da vida, né, de Camões e sobre essa questão toda, nós temos aqui também a questão da picaresca. A picaresca é um tipo de romance, né? Esse gênero espanhol considerado moderno, né? Que foi colocado assim como um sinônimo de modernidade contra o arcaísmo português, segundo esses críticos, esses pesquisadores, né? O arcaísmo português materializado no cultivo permanente da epopeia, né? A picaresca é um subgênero do romance, né? O principal cultor, né, o introdutor dela, o criador dela na Espanha foi Miguel de Cervantes, né? É um subgênero romanesco, como eu falei, né? A história é marcada pela presença de um herói malandro, não malandro no sentido de ser bandido, de ser desonesto, mas de ser malandro no sentido de uma pessoa, um herói, uma personagem que resolve os pequenos conflitos que aparecem, né, os conflitos que aparecem com pequenas armações, armações até inocentes. Um exemplo espanhol, claro, o Dom Quixote. Um exemplo brasileiro, se fosse escrever um romance brasileiro no estilo picaresca ou no estilo picaresco, seria o Pedro Malazarte. O Pedro Malazarte é uma personagem, né, que é de certa forma um anti-herói, e ele resolve os conflitos, as situações embaraçosas e difíceis que aparecem na vida dele, na história dele, com pequenas armações. Então, esse é um breve resumo sobre a vida de Camões e sobre tudo o que se sabe acerca dela, sobre as polêmicas e sobre algumas questões levantadas acerca da sua obra frente outras obras em outros países da Europa. Citamos aqui Inglaterra, citamos aqui Espanha, citamos aqui, né, Shakespeare, né, em se tratando de Inglaterra, John Milton, também em se tratando de Inglaterra, e Miguel de Cervantes em se tratando de Espanha. E agora, para nós exemplificarmos, né, a obra de Camões, nós vamos trazer 2 sonetos da sua lavra. Dos 211 sonetos dele, nós vamos trazer 2. O primeiro deles, o número 5, o mais conhecido de todos, né? Conhecido graças à música que foi feita a partir dele, né? A música composta pelo Renato Russo, presente no álbum
Quatro Estações da Legião Urbana de 1989. Aliás, Renato Russo sabiamente une duas definições de amor, dois tratados sobre o amor, dentro de uma mesma música, falando sobre duas concepções, né, diferentes do amor. O amor com letra maiúscula, o amor para com todos, o amor para com a humanidade, né, o amor no sentido da caridade, e o amor no sentido conjugal, né, o amor entre duas pessoas, né? Então você tem na mesma música conectados um soneto de Camões e um trecho do capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então é uma ousadia do Renato Russo, né, que acabou resultando em uma bela canção. Mas agora nós vamos apenas ao soneto de Camões, lembrando que na música do Renato Russo, o soneto sofre algumas adaptações, pequenas adaptações na métrica, né? E ele une esses dois trechos, né, o trecho de Paulo e o trecho de Camões, com algumas pequenas pontes feitas por ele, algumas pequenas ligações, alguns pequenos traços de união, versos de união tecidos por ele. Então vamos a Camões, vamos ao soneto número 5. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então temos aí esse belo soneto de Camões, que é uma celebração do amor e suas contradições, do amor e suas antíteses, do amor e a sua ardente suavidade, porque o amor é um sentimento marcado por ardente suavidade, pelo menos pelo que a gente percebe, pelo que a gente compreende através do soneto de Camões. E o segundo soneto é o soneto número 80. O soneto número 80 já é um soneto triste, é um soneto de luto, é um soneto falando sobre a perda da mulher amada, né? A perda da presença física da mulher amada e a esperança de que ela, no lugar onde ela esteja, no lugar celeste onde ela esteja, que ela pelo menos se lembre do amor que esse eu lírico teve por ela. Isso bastaria a ele, né? Bastariam a ele duas coisas. A primeira, que ela se lembrasse desse amor, que ela pudesse se lembrar. E a segunda, que ela pudesse pedir a Deus, pedir ao superior, pedir ao Supremo, que encurtasse os anos dele, assim como encurtou os anos da vida dela, para que os dois, o mais breve possível, pudessem encontrar-se. Então vamos ao soneto número 80 de Camões. Alma minha gentil, que te partiste, tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra, sempre triste. Se lá, no assento etéreo, onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma causa a dor que me ficou, da mágoa
sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te. Quão cedo de meus olhos te levou. Então este é um soneto de Camões, bastante triste, profundamente triste. Se o outro era uma celebração do amor, não é uma exaltação do amor, este acaba sendo uma representação, uma descrição do luto pela perda da mulher amada. Então ele perde a presença física da mulher amada e ao perder essa presença física, ele conversa com ela e pede essas duas coisas, que ela se lembre dele, se lembre do amor ardente que tão puro nos olhos dele ela pôde ver, e que também, se dado for, né, se houver esse merecimento, que ela peça a Deus, que encurtou os anos da vida dela, que possa levá-lo também para que eles possam ver-se o mais breve possível, para que a saudade dele se encurte, assim como curtos foram os anos da vida dela. Então, pessoal, essa é uma pequena amostra da obra vultosa e importante de Luís Vaz de Camões. Esse é um pequeno resumo sobre a sua vida. A gente faz votos de que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês continuem nos acompanhando, né? Aos que não se inscreveram, que se inscrevam no canal. Agradecemos a todos os inscritos, a todas as inscritas, a todos os espectadores, a todas as espectadoras. Agradecemos a todos vocês e prometemos voltar em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.